E aparentemente todo ano no Enem agora virou moda perguntar pro Caetano uma questão sobre ele e o coitado ir lá e errar, né? Ou não saber a resposta. Então, gente, por favor, parem de atormentar o Caetano Veloso. O Caetano Veloso é especialista nas letras dele, nas músicas dele, na arte que ele faz. Mas, infelizmente, o Enem não é uma prova que está perguntando a interpretação da letra, nem a interpretação do texto. Quero alertar você, se você ainda acha que a prova do Enem é uma prova de interpretação do texto, eu que sou do Interpreta Enem, tô dizendo para você que não. A interpretação, como eu sempre defendo, não é um conteúdo que cai na prova. A interpretação é uma ferramenta que te ajuda em todas as áreas, como vai te ajudar nessa questão agora. Você tinha que interpretar corretamente o enunciado, não o texto. O enunciado é o que importa. Olha o que ele diz. Diz assim na questão: o recurso utilizado na progressão textual para garantir a unidade temática dessa crônica é a... Primeira coisa que você tem que focar, o recurso utilizado na progressão textual. Progressão textual é um conteúdo. Progressão textual ou progressão temática, você tem que ter aula disso. Fica aqui o meu primeiro alerta. Já teve uma aula com o título Progressão Textual? Se teve, estava tendo aula para Enem. Se não teve, tem algo errado na sua preparação. Não pode não ter aula de progressão textual. É conteúdo que sempre cai no Enem. Só que aí não bastava a progressão textual, era a progressão textual para garantir a unidade temática. O que é a unidade temática de um texto? O tema. Se eu perguntasse para você sobre o que é esse texto? Essa é a primeira pergunta. Vamos trocar a pergunta e vamos entender qual é o tema do texto. Quando você lê o texto e era obrigado a ler, você vai ver assim, ó. Sempre passo nervoso quando leio minha crônica nesse jornal e percebo que escapuliu a palavra coisa em alguma frase. Acontece que coisa está entre as coisas mais deliciosas do mundo. Então, o tema da crônica é a palavra coisa. Já começa por aí. Eu vou explicar que quando eu vejo assim, larguei um coisa aqui, porque a gente sabe, quem vai escrever, que a palavra coisa é meio coloquial, né? Fica meio sem sentido nenhum. Então não deveria ser usada. Você não vai usar coisa na redação, por exemplo, né? O governo, por meio do Ministério da Educação, precisa fazer alguma coisa. Não vai usar o coisa. Então vamos ver. O primeiro banho da minha filha foi embalado pela minha voz dizendo ao fundo, cuidado, ela ainda é uma coisinha tão pequena. Viu só que amor? Nunca vi coisa assim. O amor que não dá conta da explicação é a coisa, em seu esplendor e excelência. Alguma coisa acontece no meu coração é a frase mais bonita que alguém já disse sobre São Paulo. E quando Caetano, citado aqui pela terceira vez para defender a dimensão poética, diz coisa linda, nós sabemos que nenhuma palavra definiria uma forma mais profunda e literária o quão bela e amada uma coisa pode ser. Então ele usou essa citação do Caetano para corroborar o pensamento dele, né? Coisar é verbo de quem está com pressa ou tem lapsos de memória. E para quando mexe qualquer coisa dentro doida, e que coisa magnífica pode se expressar tal qual Caetano Veloso. Agora já chega, porque esse papo já tá qualquer coisa e eu já tô pra lá de Marrakech. Usou letras do Caetano para usar como exemplificação ali. Então o que muita gente marcou? Marcou a letra A, intertextualidade marcada pela citação de versos e letras e canções. Só que a intertextualidade com as letras e versos de canções está marcando um recurso de citação que serve como exemplificação. Pode ser considerado uma estratégia argumentativa de exemplificar o pensamento, mas isso não é a unidade temática. É só você pensar assim para entender, ó. Esse ano na redação do Enem, quais foram os seus argumentos? Ah, professor, o meu argumento foi a negligência estatal, que sempre usam, né? E a mídia, que não divulga, a ineficiência da mídia. Tá. A ineficácia do governo e a mídia não divulgar é o tema do seu texto? Não. Qual foi o tema do Enem 2024? Desafios para valorização da herança africana no Brasil. Essa é a unidade temática. Na sua redação do Enem, quais são os termos que você usa para manter a unidade temática? Não é a repetição das palavras do tema? Herança africana, herança cultural, cultura africana, que você fica até com medo de repetir demais, mas é bom repetir demais para manter a unidade temática? É a mesma coisa aqui. O que ele está repetindo em todo o texto para manter a unidade temática? Não é a intertextualidade. A intertextualidade é uma estratégia argumentativa. Gente, progressão temporal e estratégia argumentativa são conteúdos que caem no Enem. É isso que ele está tentando confundir quem não estudou. Não pode ser a resposta a letra A. B, metalinguagem. Tem lá no início. Sempre passo nervoso quando leio na minha crônica. É a crônica se referindo à própria crônica. Marcada pela referência escrita da crônica pela autora. Até botei aqui, ó. Tá aqui na minha questão, ó. V mas. Tá vendo aí? V mas, ó. Tá ali marcada a C, que é a certa, e o V mas.
Claro, é V+, porque tem metalinguagem, mas só lá no início, como é que isso vai manter a unidade temática? Se a progressão textual, temática, tem que acontecer ao longo de todo o texto, como é que vai ser só no início? Resposta letra C, reiteração, que é a mesma coisa que repetição, marcada pela repetição de uma determinada palavra e seus cognatos. Cognatos são palavras que têm o mesmo radical, então coisa, coisar, coisinha, ele vai trocando mantendo o radical e trocando para outras palavras familiares para manter, para não repetir sempre o coisa, né? Então você ia lá na redação, para não repetir sempre valorização, usava valorizar, usava valorizado. Você faz isso na redação, troca por outros cognatos para manter a unidade temática. Então qual é o problema aqui? Letra C, galera, não tem outra. D, conexão marcada pela presença de conectores lógicos. O quando e o porquê são conectores lógicos que contribuem para a coesão do texto. Mas o que está ligado à progressão textual? Tá fazendo o texto progredir e mais tá ligado à unidade temática? O quando e o porquê ajudam a firmar o tema do texto? Manter que o tema é esse? Claro que não. Letra E, pronominalização marcada por isso, por aquilo. Dane-se a pronominalização, eu nem vou voltar no texto e ver os pronomes referindo, porque isso não mantém a unidade temática. Manter o tema do texto é que expressões você usa para mostrar que o texto é sobre isso que está sendo falado. O texto inteiro bate em cima da palavra coisa, então só poderia a letra C. Tá? Questão que vai provocar divergência em muitas pessoas, por conta do número de pessoas que vão errar porque se confundiram, provavelmente vai estar entre as mais difíceis da prova também, mas era uma questão que dava para tranquilamente acertar, de acordo com tudo aquilo que a gente estudou. Valeu?